Olá, tudo bem com vocês? Uma excelente noite para todos. Essa live, eu acho que uma das maiores... Opa, Alani, boa noite. Elcio, como estamos? Rosane, Rosemary, Elidiane, Sheila... Boa noite para vocês, como estão? Então, gente, uma das coisas mais interessantes que estão falando agora são as consequências pós-virais, né? Acontece que falam assim, pessoa está com fadiga, pessoa engordou, perdendo cabelo... aumento de doenças autoimunes, aumento de problemas relacionados à circulação, aumentos de AVC, infarto, né? Como a gente vem dizendo. Então, a preocupação das pessoas hoje é exatamente o que fazer no pós, né? E não é só isso também, né? Eu sei que o fato do vírus ser mutante, claro que pode acontecer de pegar de novo. É óbvio, né? O vírus, ele se muta, ele vai ser diferente, tá bom? E aí acaba que você pegando de novo pode exacerbar essas causas pós-virais, tá certo? Bom, o que é que, pelo menos assim, no meu ponto de vista, no que eu venho observando, no atendimento relacionado aos pacientes, a gente entende... Olha lá a Rosane falando que o marido já pegou 4 vezes. Rosane, eu também, já peguei 4 vezes, certo? O importante não é nem a quantidade de vezes que a gente pegou, é a gente entender, tá? O que pode ser feito para o nosso corpo para poder ajudar, tá? Porque a proteína S desse vírus, o que ela ocasiona? Ela exacerba, ela é um gatilho inflamatório, tá bom? Então isso vai desencadear toda a cadeia inflamatória, fazendo com que aumente aí os marcadores biológicos inflamatórios, uma tendência de coagulação, uma tendência de problemas, como eu falei, relacionados à inflamação, né? E é claro, essa proteína S não tem apenas só no vírus, né? No vírus, na condição real do vírus, tem outros lugares também. Então, isso faz com que a população esteja, vamos dizer assim, recebendo essa proteína S de vários lugares. Isso é um gatilho inflamatório, tá? Isso aí, somado com a alimentação ruim das pessoas, hoje a gente come muita comida industrializada, a água não está de boa qualidade, nós temos outras questões inflamatórias no nosso corpo, que influenciam o nosso corpo, como ondas de Wi-Fi, ondas eletromagnéticas, né? O estresse do dia a dia, o mau sono. Então essas coisas somadas à proteína S estão gerando um corpo inflamado. E o que é um corpo inflamado? Um corpo inflamado é um corpo que está com excesso de radicais livres, está com excesso de cargas positivas dentro do organismo. Quando a gente vai ver numa microscopia de campo escuro, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem interessante para passar para vocês, tá? Para ficar mais fácil. Eu normalmente tenho aqui, olha aqui, ó. Isso aí, tá vendo, ó? Você vê uma foto, né, tirada por mim mesmo. Você vê esse aglomerado celular, que são um aglomerado de hemácias, de glóbulos vermelhos. Eles ficam assim, ó,
tudo juntinhos, né, a gente entende que esse organismo aí está em estresse oxidativo, está inflamado, certo? Esse processo, piorado ou não, dependendo de outros fatores, pode piorar a circulação, pode, por conta desse prejuízo na circulação, desse prejuízo da oxigenação, que também vai afetar lá a mitocôndria por conta desses radicais livres, você pode evoluir com fadiga, pode evoluir com perda do cabelo, justamente porque o corpo não está, as células do corpo não estão sendo bem alimentadas, certo? Então é muito interessante a gente ver isso. E uma microscopia normal, como é que seria? Então vou mostrar uma microscopia praticamente normal aqui para vocês. Olha aí a diferença, tá certo? Você vê essa microscopia, as célulazinhas separadas, né? Olha que bonitinho, tá? Você vê umas célulazinhas maiores, diferentes aí, inclusive com tonalidades diferentes. Essas são os glóbulos brancos, certo? A gente vê a capacidade imunológica do sangue. Então aqui nós temos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastócitos. Isso aqui está uma imagem bem bonita, tá? Para você saber. Então esse corpinho aqui não está inflamado, ele não está em estresse oxidativo, certo? Então, uma pessoa que está em estresse oxidativo, ele está com excesso de radicais livres, excesso de cargas positivas, certo? Então, o que a gente costuma passar para esses pacientes? O que a gente costuma indicar? O que eles podem estar utilizando para melhorar esse processo, tá bom? Bom, aí vem uma infinidade de suplementos, tá bom? Se você for analisar cada suplemento desse, você vai ver que eles são antioxidantes. Os antioxidantes, eles são doadores de elétrons. Esse elétron sobrando no antioxidante vai neutralizar a falta de elétrons que tem no radical livre. O radical livre ele é positivo, o antioxidante é negativo, ele vai neutralizar. Neutralizando o radical livre, ele não vai atacar os elétrons do nosso organismo, da nossa matriz celular, da nossa membrana celular. Então você acaba preservando as estruturas do organismo, certo? Aí agora depende de um balanço, tá? Qual é o balanço? O balanço é quanto de antioxidante a gente pode utilizar e quanto de cargas positivas a gente coloca dentro do nosso organismo, tá? Porque não é só a proteína do vírus que causa isso, né? Vamos dizer que você come aí uma comida conservada, com conservantes, com agrotóxicos, tudo isso são cargas positivas que podem levar a um processo de inflamação no organismo, tá? Então, gente, a questão dos antioxidantes são bem interessantes, certo? Você pensa aí, acetilcisteína, vitamina C, glutationa, resveratrol, ácido alfa-lipoico, tá? A curcumina. Todos esses são elementos antioxidantes que vocês ouvem falar aí o tempo inteiro, né? Quercetina. Uma pessoa fala assim, toma isso, toma aquilo, toma... No fundo, vocês entendem que esses elementos têm uma ação antioxidante, justamente para neutralizar os radicais livres, tá? Então fica fácil a gente entender da necessidade de utilizar um antioxidante, tá certo? Aonde nós temos também cargas positivas deletérias ao nosso corpo? Os tóxicos, certo? Metais tóxicos, agrotóxicos, solventes, todos eles têm uma ação negativa, uma ação ruim, deletéria, por ter carga positiva dentro do organismo, certo? Então, outra coisa que nós podemos fazer é desintoxicar o organismo, tá? Olha aqui o Davi falando, o meu xará. Doutor, tomei glutationa via soro, me deu uma reação terrível lá pela 1 hora após soro. Isso acontece?
Depende, Davi, depende. Depende da velocidade, depende do tão intoxicado que você tá. Não é todo mundo que tem esse tipo de reação, tá bom? Bom, enfim. A glutationa, ela é um excelente antioxidante hepático, certo? Então, às vezes, você tava lá, o seu fígado deu uma estimulada, né? Tal. A gente tem que entender que quando a gente estimula o corpo a melhorar, ele pode ter uma reaçãozinha. Isso é muito comum vocês entenderem se você pega uma pessoa sedentária que começa a fazer atividade física, tá? O que você sabe? Você sabe que quando ela começa a fazer atividade física, ela vai evoluir para dores, ela vai ter dor, né? E essa dor não significa que é maléfico, não. É o processo de melhora, é o processo que o corpo tem para poder evoluir com uma melhor condição física. Mas todo mundo sabe que a atividade física faz bem para o organismo, e mesmo tendo esse processo de dor aí, tá certo? Então, quando a gente começa a desintoxicar, quando a gente dá energia para o corpo, pode ter essa sensação de passar mal, um mal-estar, uma náusea, uma diarreia, uma dor de cabeça, que é o corpo recobrindo suas forças para poder eliminar esses tóxicos, tá? Desintoxicação. Como é que a gente faz desintoxicação? Existem vários chás, né? Chá de coentro, por exemplo, ajuda a desintoxicar. Então você vê também outros profissionais passando chás. Se você for ver, o chá vai ter dois tipos de ação. Ou ele vai ser um antioxidante, que vai ajudar a neutralizar os radicais livres, ou ele vai ser um detoxificante, vai eliminar essas cargas positivas, certo? Que justamente você limpando o organismo, você dá condições para ele melhorar o seu funcionamento, tá certo? Outra questão que é muito interessante também, a questão dos parasitas, tá? A gente costuma falar bastante de parasitismo aqui. E vocês sabem, já falei isso, o parasita faz xixi e cocô dentro do organismo, né? A gente às vezes nem pensa sobre isso, mas claro, o parasita come, ele come elementos bons dentro do nosso corpo, tá? Nossas vitaminas, às vezes pode fazer com que a pessoa fique com deficiência vitamínica por conta disso, deficiência de ferro, anemia, mas também eles fazem xixi e cocô dentro do organismo, certo? Esses xixi e cocô são tóxicos. São tóxicos que atrapalham o funcionamento do organismo. Eles vão funcionar como carga positiva, eles vão funcionar como um radical livre que atrapalha o funcionamento, tá? Gente, chegou uma convidada bem especial aqui, ó. Aqui essa menina tá cada dia mais chique, viu? Ela tá toda, olha aí, ó. Oi! Como é que vocês estão, gente? Oi, doutor Davi, boa noite. Gente, vocês percebem que esse ano fez bem para a Zayka? Ela tá assim, ó, mais iluminada, né? Ai, ai. Ai, ai. Bom, essa live tá linda, hein, gente? Que bom ter vocês aqui. A gente tem muito para entregar essa noite. A gente tá esperando as perguntas de vocês também. E a gente vai falar um pouquinho também hoje sobre um tema bastante importante que acaba ficando na gaveta, né? A gente esquece de falar sobre aquelas nossas aliadas que vivem dentro de nós, mas não são as inimigas, não. Que o doutor Davi estava falando aí das inimigas, né? Das parasitas. Eu quero falar das bactérias boas, das que são as nossas aliadas. Posso falar, doutor Davi, um pouquinho mais? Claro, com certeza. E quando a gente fala das nossas aliadas, como as bactérias boas, obrigada, Lu, obrigada pelo carinho. A gente fala e ensina um pouquinho a respeito de como manter essas bactérias boas funcionando. O nosso intestino, pessoal, ele é responsável por toda a saúde do nosso corpo, toda mesmo, porque tudo sai do intestino. E eu ouso dizer aqui que o nosso intestino é o nosso primeiro cérebro de verdade, porque
precisa tudo. Tudo está no intestino, inclusive dessas aliadas, dessas bactérias maravilhosas. Só que a gente vem comendo muito errado. Inclusive, a gente vem utilizando medicações que fazem com que o nosso intestino perca toda essa força, né? Inclusive que abaixe o pH, né, do nosso intestino, que realmente faça com que qualquer outro bicho mais agressivo consiga entrar e ficar. Por que vocês acham que o Papai do Céu criou um clima, uma atmosfera totalmente diferente no nosso intestino? Porque essas nossas aliadas precisam desse clima. Aí vocês vão lá e ligam o ar-condicionado no último, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. E aí elas morrem congeladas. E não é por aí, né? Então a gente tem que entender que cada bichinho precisa de um habitat, precisa de um cuidado para que ele se mantenha vivo. E a gente já sabe que chegou no Brasil uma ferramenta poderosíssima chamada hidrogênio molecular. Ô, Max, que bom ter você por aqui. O hidrogênio molecular, ele vem sendo uma grande descoberta a nível mundial. O Dr. Otto, que é um japonês cientista, ele fez uma pesquisa que ele publicou. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês mais uma vez essa pesquisa. Ele colheu água das principais fontes do mundo, as fontes milagrosas do mundo, fonte de Lourdes, Paris, México, todas essas fontes que vocês veem aí, as pessoas peregrinando para ir atrás daquela água, porque é uma água que as pessoas começam a sentir menos dor, né, ficam aliviadas, né, de desbiose intestinal, exatamente. Ficam menos inflamadas, menos oxidadas. E aí ele falou, vou fazer essa experiência. Foi lá, coletou um pouquinho de cada água, levou para o laboratório dele e foi perceber o que tinha em comum entre cada fonte. E por incrível que pareça, ele percebeu alta dosagem de hidrogênio molecular. O que quer dizer isso, gente? Nutrição para as bactérias do nosso intestino. E quando a gente nutre bem as bactérias do nosso intestino, adivinha o que elas fazem? Elas mesmas produzem hidrogênio molecular dentro do nosso corpo humano. Olha que fantástico! Então você tem dentro de você uma usina que vai fazer com que você se mantenha mais jovem, mais saudável, mais bonito e mais inteligente. Olha que perfeito, né, Rosana? É isso aí, é perfeito. E por que que a gente estraga tanto o nosso corpo? Principalmente por falta de consciência, falta de educação de saúde. Eu acredito que esse nível de orientação deveria acontecer na pré-escola. Tem muitas mães que colocam bolachinha recheada no lanche dos filhos e não sabem que aquilo ali é um ladrão de cálcio que está roubando a saúde dos ossos dessas crianças. Mas a mamãe compra com carinho, mas falta principalmente essa orientação. E graças à internet, a todos os meios de comunicação que a gente tem hoje popular, né? A televisão fez um trabalho muito bacana e agora a gente continua com as redes sociais, graças a Deus por isso. A gente pode divulgar para vocês de uma forma mais aberta, com menos restrições, ainda tem algumas restrições. E por isso que eu falo para vocês, alimentem as bactérias boas do intestino de vocês. Mas para alimentar as bactérias boas, é como se fosse um piso. Vamos pensar num piso bem bonito de madeira. Eu posso já chegar e já passar uma cera, já dar um probiótico para ela de cara? Eu posso, doutor Davi? Não. Não. Eu preciso primeiro fazer todo o processo. Antes do perfume, eu tenho que tomar um bom banho, como o próprio doutor fala. Então, a gente precisa reorganizar esse corpo, destoxificar, desparasitar, reorganizar as deficiências minerais desse corpo e vitaminas, principalmente, na medida correta, devolvendo, se possível, hidrogênio molecular para que elas possam se fortalecer, equilibrando o pH intestinal, evitando, gente, pelo amor de Deus, excessos de antibiótico. Eu não sou contra a medicação. A medicação ela tem o seu lugar, ela é muito importante. Temos inúmeros colegas cientistas, farmacêuticos que nós respeitamos muito, fazemos parte de várias pesquisas,
mas as pessoas estão achando que antibiótico é uma brincadeira, que eu simplesmente posso ir lá comprar e usar por conta própria. Para vocês terem ideia, quando o antibiótico foi colocado no mercado, existia uma prerrogativa de aplicabilidade de 10 anos. E eles seriam retirados do mercado após esse período. E depois, com uma vacância de um período, eles voltariam ao mercado, para que não causasse dano aos organismos das pessoas. Só que isso foi tão repercutido a nível financeiro, vou falar logo, que não aconteceu, né, essa retirada, e isso foi perpetuado. E as pessoas acharam que elas podem tomar sempre que elas quiserem, e não é assim. Isso é muito sério, tá? Vou falar a última coisa, doutor Davi. Por que que é muito sério? Todo mundo fala que tomar antibiótico demais é muito sério, mas não fala o porquê. Eu vou falar. Vou falar. Vocês já viram uma cobra? Quando ela tá mudando de estação, ela não perde aquele couro? Aí sai, deixa aquele couro e sai a cobrinha andando? Quem já viu aí? Escreve aí na live. Quem já viu isso em filme ou no zoológico, né? Quem tem essa ideia. Bom, as bactérias que fazem mal para nós, que nos adoecem, elas também têm uma membrana. E essa membrana, sabe o que elas fazem? Gente, elas tiram essa membrana e elas ficam sem essa membrana. E elas conseguem muito mais nos atacar com o excesso da utilização dos antibióticos. Então, o nosso corpo, na verdade, quando a gente usa muito antibiótico, a gente não está cuidando do corpo, a gente está cuidando das bactérias, para que elas tenham mais vida dentro de nós. Então, isso é muito sério. Fica a dica para vocês. O antibiótico, quando você tem a necessidade de fazer uma diminuição das bactérias, ele tem a sua função, certo? Tem a sua importância. É um medicamento que mudou muito a prática médica. Porém, o que deve ficar claro é que antes de utilizar esse perfume, como a Zaika bem disse, a gente tem que fazer uma limpeza no organismo, a gente tem que cuidar do nosso corpo, certo? Então a gente tem que entender que a melhor coisa a ser feita é aquilo que você faz dia a dia com o seu organismo para manter essa microbiota, como foi falado aqui, tá? E aí você tem os alimentos que são conservantes. O que é um conservante, gente? O conservante é um bactericida. Ele mata a bactéria. Quando você come ele, ele vai fazer uma ação deletéria na sua microbiota, fazendo uma alteração e, com certeza, isso, dia após dia, vai causar um prejuízo na sua microbiota, que vai levar a consequências várias, certo? Desde doenças intestinais diretas, como doenças autoimunes, enfim, né? Intoxicações diversas, um monte de coisas, tá certo? Agora, a gente estava falando dos antioxidantes, a gente estava falando da desintoxicação, da desparasitação, e a Zaika tocou no assunto aí do hidrogênio molecular, tá? O hidrogênio molecular, gente, é o antioxidante mais eficaz da natureza. Quando a gente fala eficaz, eu não digo que ele é o mais forte. Entenda bem, tá certo? Ele é o mais eficaz. Por que que ele é o mais eficaz? Primeiro, é a menor molécula do universo. Ela tem uma facilidade de entrar tanto em meio aquoso quanto em meio lipídico. Então, não existe barreira para ele. Ele vai entrar na mitocôndria, ele vai entrar no DNA, ele vai entrar no cérebro, causando essa antioxidação que a gente precisa. Quando você antioxida a mitocôndria, você facilita a formação de energia por ela e a melhora dessa recuperação energética do corpo. Quando você antioxida do DNA, você diminui a possibilidade de doenças crônicas, como doenças autoimunes e câncer. E quando você antioxida o cérebro? Opa, aí tem os sintomas mentais, depressão, ansiedade, tudo isso pode ser melhorado com a utilização do hidrogênio molecular. Então, assim, na nossa prática, tanto eu quanto a Zaika, quanto os profissionais que trabalham conosco, a gente vem indicando muito a utilização do hidrogênio molecular
como um processo de antioxidação para tudo isso que está acontecendo, tanto as intoxicações que as pessoas estão tendo, quanto as consequências de aumento de radicais livres pós-viral, né? Pós uma infecção viral, tá bom? Então, assim, é um instrumento excelente. Nós temos aí alguns pacientes que vêm nos surpreendendo muito em termos de evolução, porque a família acaba adquirindo aí um hidrogênio inalatório, a pessoa passa a utilizar esse hidrogênio de uma forma bem regular e isso vem causando melhorias bem interessantes no corpo, tá certo? E quando a gente fala de melhorias para o corpo, a gente não pode esquecer de pensar no que a gente está fazendo com o nosso corpo. A gente tem que movimentar o corpo, fazer alguma atividade física. Principalmente se você está num processo de adoecimento, se você está depressivo, tem que iniciar alguma atividade e comece devagar, comece suave, comece se movimentando, coloque uma música suave, se movimente, vá soltando, né? E depois comece uma caminhada com um sapato adequado, um tênis confortável, não vai caminhar de chinelo que você vai dar um problema. Então tem todo um cuidado que você deve seguir para que você construa, o que a gente sempre fala aqui, construir um processo de qualidade de vida. Qualidade de vida, pessoal, nada mais é do que cuidar bem dessa máquina preciosa que é o corpo humano. Ela é o nosso transporte, ela é a nossa roupagem essencial para que a gente esteja aqui no plano material. Não tem como fazer nada se você não cuida bem do teu corpo físico. Eu estava até conversando com uma pacientezinha muito querida, que ela está com quase 90 anos, e ela falando o seguinte, que é incrível como o corpo vai perdendo forças, né? O corpo envelhece mesmo, e isso é bom demais envelhecer. Mas envelhecer com qualidade. Envelhecer sabendo que você tem quase 90, mas que você não está prostrado, que você pode sim fazer as suas coisas, fazer a sua higiene pessoal com integridade, né? Fazer as suas atividades mais lentas, mas conseguir fazer. Ela ainda falou o seguinte, doutora, o mais incrível é que a minha mente tem 15 anos. Isso é muito agoniante. O que que eu faço? Parece que eu estou presa em mim mesma, em uma prisão. Aí eu falei para ela, é o contrário. A senhora se libertou de si mesma, porque a senhora conseguiu construir um corpo que te traz uma qualidade de vida aos quase 90 anos. Isso é uma dádiva incrível. Que todos nós possamos começar hoje mesmo a entender esse processo de construção de qualidade de vida, de saúde, a não ser que você não queira viver muitos anos, que eu duvido um pouco. Agora, se você quer ter uma vida um pouco melhor, com uma longevidade, ser um ser humano aí com suas competências mentais, né, intelectuais, até a sua tenridade, por favor, comece aumentando a ingestão de água. Tem gente que não bebe um copinho de água o dia inteiro. Chega no fim do dia, ai, vou beber um copinho de água porque eu não bebi. Tadinho do rim, gente. Oh, meu Deus. O seu rim, além de ficar lidando com todas as culpas, os julgamentos que você passa durante o dia, os medos que você tem, você ainda não joga água para dentro do teu corpo para ajudar no processo, né, de distribuição, de limpeza. Então, cuide mais do teu corpo. Ai, é caro cuidar do corpo, doutor Davi. Não, não é. Primeiro desenvolva uma coisa chamada compromisso pessoal. Quando você assume um compromisso chamado auto-amor, você aprende a se amar, a se respeitar e a se cuidar, você verdadeiramente vai saber amar alguém. Porque se você não se cuida, você não pode dizer que você ama ninguém, não. Eu tô sendo bem sincera aqui, eu tô sendo até dura um pouquinho, porque cuidar de alguém é primeiro cuidar de você mesmo. É ter um zelo com a tua saúde, com os teus hábitos, com a sua qualidade de vida. Aí sim, quando você faz isso, você está apto a amar e ser amado, a acessar a integralidade da abundância, da prosperidade. Gente, fica tão fluido, tudo começa a se descortinar na tua frente. Você deseja uma oportunidade em alguma área da tua vida, você
chama aquilo com tudo. Com o brilho dos teus olhos, com a tua postura magnética, porque nós temos também um corpo magnético. Você chama aquilo para a tua vida com uma organização mental, porque você consegue fazer um cronograma. E aquilo que de repente te custaria 10 mil reais, vira 1.000 para você. Porque você tem acessos. O teu intelecto, ele se torna tão fluido, ele fica tão rápido, ele fica tão perspicaz, que tudo na tua vida se torna oportunidade. Todas as pessoas que passam, todos os amigos, todas as situações, você consegue enxergar, você consegue aproveitar melhor tudo aquilo. Então, aproveitando, né, essa conversa que nós estamos tendo de nutrientes, suplementos para essas questões pós-virais, nós vamos ter um evento em São Paulo, setembro agora, sobre hidrogênio molecular. Vai ser hidrogênio molecular, nós vamos falar sobre ozonioterapia e vamos mostrar isso na microscopia de campo escuro. Vai ser, se eu não me engano, 21, 22, 23 de setembro. Por aí, é esse final de semana. Agora, em São Paulo, certo? Vocês estão todos convidados. Deu uma travadinha aqui. Vai ser um evento aberto para todo mundo, tá? Nós vamos ter a participação de uma empresa que fabrica filtros que libera o hidrogênio molecular, que é o filtro Kangen. Vai ter a palestra deles lá no domingo, certo? Então, nós estamos colocando aonde as pessoas podem ter acesso a um corpo mais pleno, a um corpo melhor, uma saúde melhor. Porque o que nós temos que aprender agora é dar condições para o nosso organismo ficar equilibrado, certo? Justamente por quê? Porque nós estamos no mundo envolvidos por tóxicos, num mundo tóxico, tá? E cada dia que passa a gente vê mais pessoas sendo acometidas em relação, com isso, né? E a gente no consultório mesmo, como a gente faz a microscopia, a gente tem a oportunidade de ver o quanto que as pessoas estão inflamadas, né? Fernandes, no Rio ainda não, mas a gente está fazendo aqui em São Paulo, tá? Já é pertinho de você, poxa, mais perto do que Brasília, né não? Tá? Então vocês estão todos convidados, certo? Provavelmente de hoje para amanhã, eu sei que eu já prometi isso, mas provavelmente de hoje para amanhã a gente publica o folder, tá? Justamente para começar a fazer a divulgação do evento, tá certo? Doutor Bom, Davi, gente, pode falar. rapidinho, posso falar uma coisinha? Perguntaram aqui algum alimento que possa ajudar, além do hidrogênio molecular, as boas bactérias do nosso intestino. Pessoal, preste atenção. Eu sei que hoje em dia a gente tem uma confusão muito grande de como fazer uma boa alimentação. Primeiro ponto, você deve procurar um profissional que esteja dentro aí da sua realidade, que possa te apoiar a você entender melhor, tá bom? A internet está cheia de conteúdo, mas eu vou dar uma dica bem legal aqui. Claro que se você tiver com sobrepeso, você tiver alguma doença tipo diabetes e outras coisas mais, é preciso fazer algo muito mais personalizado. Mas tem uma coisinha deliciosa chamada fécula de batata que vai ajudar, porque as nossas bactérias elas também comem, gente. São maravilhosas, elas também gostam disso. Eu não estou falando de amido, tá? O amido ele é diferente. Principalmente o amido industrializado é um grande veneno para o nosso corpo. Os excessos de açúcares, né? Os açúcares feitos principalmente dos amidos, os xaropes, né? São venenos. Se vocês pegarem um produto na prateleira do supermercado e ver que tem lá xarope de milho, corre! Não usa não, porque pode realmente causar um dano muito grande no seu fígado, no seu pâncreas, no seu intestino. É bem sério, tá bom? Então fica a dica aí. Todos os tubérculos, principalmente a batata doce, ela auxilia na alimentação dessas boas bactérias. Depois a gente vai marcar uma live aqui com o Dr. Eds, ele que é um nutricionista de mão cheia e que faz esse trabalho multidisciplinar com a gente na clínica.
ele está sempre nos apoiando, né, com muita sabedoria. Ele que também é um especialista, um mestre na área de nutrição, não para de estudar também. Um beijo para você, doutor Edson. Então é isso, pessoal. Busquem aprender como cuidar do corpo de vocês. Todas as nossas lives, eu costumo dizer que são muito preciosas, porque a caminhada que nós fizemos até aqui, a gente não guarda pra gente, não. A gente vai compartilhando com vocês. Inclusive, o doutor Davi, na tese dele agora do doutorado, ele está colocando uma plantinha que é um grande antioxidante, que é o dente de leão. Inclusive, ajuda as boas bactérias do intestino. É um trabalho lindo que ele está fazendo, junto com o hidrogênio molecular, né? Então, assim, a gente tem mergulhado cada vez mais dentro da naturopatia para auxiliar a nossa vida em primeiro lugar e depois a vida de vocês, a compartilhar com vocês coisas que vão construir esse processo de saúde coletivo. Exatamente isso. Eu espero que a gente tenha conseguido passar o recado para vocês nessa noite, tá? São assuntos extremamente importantes. O que a gente tem que fazer, repito, é aprender a lidar com o nosso organismo em meio a esse mundo tóxico. Quanto mais o nosso corpo estiver equilibrado, funcionando direitinho, melhor nós vamos lidar com todos esses processos que vêm causando inflamação no corpo das pessoas. Tá certo? Gente, boa noite. Agradeço aí a audiência de vocês até aqui, tá certo? Nós vamos estar voltando sempre com assuntos interessantes que vão levar... Oi? Toda segunda-feira, às 21 horas, nosso encontro marcado. A gente tinha dado uma pausazinha por conta dos estudos aí do doutorado, muito puxado, mas realmente muito gostoso também, muito maravilhoso. Recomendo a todos estudar, é algo fantástico. Minha mãe sempre falava assim para mim: filha, estuda, ninguém te tira o que está aí dentro, né? E Deus ilumina ainda mais o que está aí dentro. Então estuda. Então estudem, pessoal. Eu posso falar a mesma coisa para vocês, é maravilhoso. Beleza, gente. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.